O tema da live é sistema de pontaria. Vou te entregar 3 dicas que você vai levar para o stand, aplicar com a sua turma, aplicar com o seu aluno ou aplicar no seu treinamento. E depois eu ainda chamo alguém aqui para resolver o problema, beleza? Pelo menos um eu vou chamar hoje, fechado? Vamos lá. A primeira dica, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, cara, se o meu treinamento não valesse de nada, o que o meu treinamento me beneficia no mundo real ou no confronto armado, se ele não vale de nada? Se o cara falar, pra que treinar? Na hora não vai dar, na hora não. Na hora sai, não precisa de treino, cara, deixa... Vamos lá, essa parte da imbecilidade, né, do cara ser imbecil a gente já tirou, a gente já pulou. Vamos trabalhar com o capital intelectual aqui realmente no nível de um afegão médio, beleza? Vamos entender o seguinte. Pilotar um carro de Fórmula 1 e pilotar um caça é teoricamente impossível, mas alguém o faz. Beleza? Baseado no quê? No treinamento. O cara fazer uma curva a 300 km por hora é algo praticamente impossível, mas alguém o faz. Fechou? Fechou. Pilotar um caça e tomar decisões na velocidade do som é algo que, cara, é surreal. É, mas alguém faz. Baseado no quê? Treinamento. O que acontece? A gente sempre vai se beneficiar do treinamento. Porque o ser humano ele tem a capacidade de aprender com as experiências anteriores ou de se formatar as suas respostas. A gente chama isso de resposta intuitiva. Então, você consegue, obviamente, que sempre diante de um desafio ou de uma ameaça, o teu sistema nervoso simpático entre ação, ele vai pegar aquilo que você já tem pré-programado, a gente chama isso de reação instintiva, mas a amplitude dessa reação ela pode ser diminuída, né? A intensidade dessa reação. Então, que seria um susto tipo, pá, fiz isso aqui, o cara que treina, ele já vai trabalhar desse jeito, vai fazer esquiva, enfim. Baseado em reconhecimento de padrão. Lembra? Fim do ciclo Oda? Acabou o ciclo Oda. Você tem que ler O3R, dá uma olhada no meu artigo lá no Informes. Bom, o que interessa para nós? Interessa o seguinte: o treinamento molda, condiciona a tua resposta. Baseado no quê? Nos padrões. Então sim, você vai se beneficiar do seu treinamento. É óbvio. Se não, nessas centenas de anos, para que o ser humano estaria aí se desenvolvendo e treinando? E a gente não está falando só na parte bélica, na parte de luta. A gente está falando em todos os aspectos da sua vida. Beleza? Esse é o ponto 1. O que a gente precisa entender? Primeira dica. Como funciona a nossa visada? Cara, você tem a tua percepção visual, aquilo que você está vendo, né? O teu plano focal, e dentro dele um ponto focal, algo que você foca, que você aloca a sua atenção. E aí a gente está falando sobre 2 coisas interessantes, que tem o teu foco visual e o teu foco atencional. Aonde está a tua atenção e aonde é que está a tua visão, beleza? E lembre-se, o ser humano, ao longo dos anos, teve a percepção visual altamente desenvolvida, porque realmente nos traz muita informação. Então a primeira coisa que eu preciso entender é, como é que funciona a minha visada? Cara, a visada ela funciona da seguinte maneira. Toda arma ela vai ter um sistema, né? O teu sistema de pontaria é constituído basicamente em quê? Alça e massa de mira. Você alinha esse sistema e coloca isso dentro do alvo. Isso todo mundo já sabe, lembrando que a gente alinha em altura e em lateralidade, beleza? Bom, isso eu entendi, Esperandil. E as mais modernas vão trabalhar com o quê? A arma tá fria. Vão trabalhar com a Red Dot, que é um ponto único, que faz o trabalho da alça e massa como se ela estivesse no meio do ferrolho. Basicamente isso, né? Os caras do Tiger Swan utilizam essa técnica. Mas vamos lá, a gente usa a DOT como o nosso ponto de referência. Tá? Aí eu entendi, Esperandil. O problema é que quando o nosso sistema nervoso simpático entra em ação, fica quase que impossível focar objetos a curta distância, porque o nosso sistema evolutivo nos preparou para focar objetos a longa distância. Você quer encontrar um tigre dente de sabre andando pela relva, pela mata, e não encontrar ele a 1 metro de distância, porque a 1 metro de distância ele vai te abraçar e vai te matar. Agora, a 20 ou 15 metros fica mais fácil identificar ele, o perigo, e correr. Então, vai a primeira dica. O teu sistema, diante de uma ameaça, não vai querer focar esse ponto, nem esse ponto. Ela vai querer focar a ameaça, porque nós somos programados durante milhares e milhares e milhares de anos para isso. Porém, no entanto, entretanto, a gente precisa entender o seguinte: existe uma forma do teu cérebro encontrar esse sistema sem processar ele. Cara, o teu cérebro trabalha com reconhecimento de padrões e muitos deles a nível subliminar. O que é a nível subliminar? Sem pensamento cognitivo consciente. Eu vou dar um exemplo clássico. Sinta o seu pé agora dentro da meia, ou fora dela, ou dentro do tênis. Você está sentindo o seu pé direito dentro da meia? Pois é. A gente chama isso aí de input, você está recebendo percepção sinestésica. Você está sentindo o pé dentro da meia porque eu pedi para você direcionar a sua atenção lá.
E agora você está processando a informação do pé direito dentro da meia, ou o pé descalço, ou o pé no piso, ou o pé no sofá. Mas até 10 segundos antes, você nem lembrava que o pé estava dentro da meia, em cima do sofá ou no piso. Por quê? Porque eu já falei isso aqui antes. Consciência é o que você processa, percepção é a informação que você recebe. Quando eu coloco o meu sistema na frente dos olhos, eu estou tendo percepção visual, mas sem processamento dessa percepção, sem consciência. O que você tem que fazer? Você tem que entender o seguinte: quando eu junto todo esse sistema, né? Uma das melhores aulas que eu tive sobre o sistema foi com o Major Israel. A primeira forma de você fazer a visada desse sistema, a gente chama isso de hard focus, mas vamos deixar simples. É quando você faz o alinhamento desse sistema e coloca isso no centro do alvo. A tua percepção visual, ela está onde? Ela está no sistema, com ênfase aonde? Na massa de mira. E esse sistema vai dar onde? No alvo. A gente chama isso de linha de mira. E quando a gente bota esses dois conjuntos no meio do alvo e a linha, o alvo, a gente chama isso de linha de visada. Beleza? Essa é a primeira forma de fazer. E é a forma de você vai ganhar disparos mais precisos. Também é a forma como você vai iniciar a aprendizagem do seu aluno. Ele precisa entender isso aqui, porque é isso que ele vai utilizar. Beleza? Beleza. A segunda maneira é quando você pega todo esse sistema aqui e num nível mais avançado, você não está mais alinhando todo o sistema, você está procurando só a sua massa de mira. A gente chama isso de point index, é a indexação do ponto. E ponto para nós, a ser indexado é a massa. Era o que eu fazia quando eu não tinha red dot. Beleza? Então eu olhava para onde? Para a massa de mira. Em vez de eu alinhar ela em altura e lateralidade, eu só buscava a massa de mira. Por quê? Porque eu usava a minha própria percepção. A capacidade que eu tenho de fazer o quê? Cara, direcionar o meu corpo e saber onde o meu corpo está no espaço. Fica mais fácil de eu colocar a arma na direção de onde? Do meu alvo. Então, a primeira forma de fazer o quê? É a minha linha de visada completa. A gente chama isso de hard focus. Alça a massa, alinha esse conjunto e agora bota esse conjunto onde? No alvo, no centro dele. Beleza? A segunda maneira, em vez de alinhar todo o conjunto, você usa só uma referência, só um ponto de indexação, que é o quê? A sua massa. Coloca a massa onde? Lá no alvo, principalmente para disparos rápidos. Joguei! Pronto, pegou. Eu não preciso ficar alinhando, eu só jogo o quê? A massa. Beleza? E a terceira maneira, a gente chama de soft focus, que é o quê? É basicamente o que vai acontecer com os disparos no nível de estresse a curta distância com eventos repentinos. Quer dizer, num confronto armado onde você não está esperando que ele aconteça. Que é quando você está olhando para a tua ameaça e joga a arma sem fazer aquisição de sistema de pontaria. Você simplesmente faz com que o sistema surja e ele esteja lá. Ele está lá, mas você não está processando ele. Na verdade, você não está nem focado nele. O seu foco atencional e o seu foco visual está onde? Na ameaça. Se a gente tivesse que fazer um teste rápido, faz o seguinte, faz esse teste junto comigo. Coloca a tua mão aberta na frente do seu rosto. Agora, olha para sua mão e foca um objeto que esteja à sua frente. Pode ser televisão, vaso, qualquer coisa. Cachorro, gato, coloca lá. Agora foca na sua mão. Beleza. Agora transfere o teu foco visual para além da sua mão, sem baixar ela, sem movimentar ela. Olha através dos seus dedos naquele objeto onde você estava visando. Chamamos isso de soft focus. Sabe quando é que isso acontece? No confronto real. Quando você faz isso e foca na mão, você tem point index. Quando você faz isso e foca nas duas mãos, alinha as duas e coloca no objeto, você tem hard focus. Mas quando você olha através da sua mão, olhando para o alvo, com o ponto visual e o ponto foco atencional e o foco visual no alvo, você tem soft focus. Desapega dos nomes. Entenda o seguinte. Quando eu tiro o meu aluno de um disparo parado no alvo, que ele tem que acertar um ponto pequeno, ele está usando o sistema de pontaria completinho e buscando bons impactos. Quando eu coloco ele a 25 metros e dou tempo para ele atrás de uma barricada e peço para ele dar bons disparos, ele alinha todo o sistema e dá bons disparos. Quando eu peço para ele fazer isso ao redor do veículo o mais rápido possível, atirando em alvos de metal, ele esquece do sistema. Ele olha para o metal e atira, acreditando que o sistema está onde? Na frente dos olhos. Simples assim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que ele entenda que sempre ele vai buscar o sistema de pontaria. E por que ele faz isso? Para reconhecer um padrão, para criar um padrão. Então o cérebro trabalha com reconhecimento de padrões. Baseado no reconhecimento de padrão, ele busca uma resposta que já está pronta, condicionada, treinada para isso. Sério, sério. Então lembra que eu falei para vocês que o sistema nervoso simpático não consegue processar a massa de mira porque a tua lente ela está focada em objetos a mais de 10 metros? Pois é. Lembra da meia dentro do pé? Tá lá ainda? O pé está em cima do sofá? Ou tá no piso? Pois é. Você está recebendo inputs
Percepção o tempo inteiro. Se você só não está processando essa percepção. Percepção que você recebe. Consciência é o que você processa. Quando eu reconheço o padrão da massa de mira, no confronto armado, eu não preciso mais usar a massa de mira. Ela vai estar lá. Não é porque eu não quero usar, é porque eu não consigo usar. Mas o meu cérebro reconhece que a massa está ali. Sabe o que acontece quando ele reconhece que a massa de mira está lá? Ele faz isso. Aciona o gatilho. Reconhece o sistema. Pum, pum, pum. Qual a diferença básica entre o meu sistema de pontaria e a Red Dot? Lembrando que a gente vai ter um curso da ETC exclusivo para a Red Dot. Exclusivo para a Red Dot. Beleza? Olha só. Joguei a Red Dot. O ponto tá lá. Eu não busco o ponto e encontro o alvo. Eu foco o alvo e encontro o ponto. Essa é a diferença. Você faz soft focus o tempo inteiro. Eu olho para a anhaça e encontro o ponto. Diferente de olhar para o ponto e tentar encontrar a ameaça. Essa é a grande diferença entre Red Dot e sistema de pontaria. Beleza? Beleza, Esperandil. Vamos lá. Como é que eu aplico o conceito? Simples. Coloque seu aluno para trabalhar com massa de mira o tempo inteiro. Ou ponto da Red Dot o tempo inteiro. Todos os disparos que ele fizer, atrás de uma barricada, em movimento, baixa luminosidade, no metal, no papel, com airsoft, todos, sem exceção, você precisa fazer um trabalho de coaching nele. Você tem que chegar e falar assim, ó, massa de mira, massa de mira, massa de mira. Sabe o que acontece quando o aluno começa a botar muita velocidade nos disparos e perder disparos no metal? Ele não tá olhando pra massa. Aí eu preciso chegar atrás e falar assim, ó, massa, 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 massa. Quando ele consegue processar minha informação e ouvir massa, sabe o que ele faz? Ele atira. Dá uma olhadinha, vê se tá travado a live pra mim. Ele atira. Então esse é um ponto fundamental para nós. Esse processamento de informação. Vamos lá, a galera falou que travou? Então tá funcionando, vamos lá. Tá funcionando, vamos lá, bora. Interessante, né? A primeira coisa que você vai fazer é definir o conceito. Então, foco no sistema completo, alça, massa, alvo, foco na massa, foco só na massa, ou esquece o sistema, olha para o alvo e o sistema se enquadra ali. Beleza? Lembra, eu fiz o exercício da mão no início dessa live. Beleza, eu falei para você que você tem que aplicar esse conceito. Aplicar fazendo o quê? Teu aluno está sempre procurando o quê? Sistema de pontaria. Independente se ele está em movimento, atrás de uma barricada ao redor do veículo, contra múltiplas ameaças, ele está sempre buscando esse ponto. Seja na curta distância ou na longa distância. Sempre. Para quê? Para o cérebro dele reconhecer isso e atrelar o sistema de pontaria ao quê? Acionamento de gatilho. Beleza? Beleza. Entendi, Esperandil. E agora? Terceira dica. Torne isso natural. Eu não entendi. Torne natural? Como assim? Olha, a PMED na área de novo. Tornar natural é, eu não preciso ficar repetindo esse mantra massa de mira, massa de mira, massa de mira, ou ponto, 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 no caso da Red Dot. Eu só preciso sacar minha arma e eu sei que os meus olhos estão sempre buscando o ponto e a Red Dot. O ponto ou a massa de mira. E por que isso acontece? É simples. Porque eu deixei natural. Deixei natural que ponto? A ponto de sempre que eu estou trabalhando, eu estou buscando esse ponto. Sempre, sempre, sempre. Por isso que eu não me esqueço. O meu cérebro já reconheceu o padrão. Mesmo quando eu acho que eu não estou fazendo o processamento dessa informação, ela está acontecendo. Lembra do pé direito dentro da meia? Lembra do pé direito em cima do sofá? Ou o pé direito no piso, no chão? Pois é, ele estava lá o tempo inteiro. Só que você não estava processando a informação. Estava recebendo o input, a percepção, mas não estava processando a nível de consciência situacional. E lembra que quando você treina massa de mira ou ponto, você vai sempre encontrar, seus olhos encontram, reconhecem o padrão e você dispara. Muita correção de erros que você acha que é acionamento de gatilho tem a ver com a sua percepção divisada. Simples assim. Essa aula está num nível altíssimo, eu sei. Eu enganei você. Quando eu falei que essa aula era para instrutores iniciantes, eu enganei. Foi uma pegadinha. Pegadinha do malandro. Eu tô colocando vocês aqui, ó. Pum! Beleza? Boa. Vamos lá. Eu tô encerrando essa live. Calma, já tá acabando. Em 5 minutos eu acabo ela. Beleza? Bom, Esperandil. Você colocou então três dicas. Isso. Entenda a visada. Aplique o conceito e torne natural. Só vou te dar uma dica. O teu aluno entender isso, você vai ter que fazer um desafio com ele. Manda ele atirar sem usar visada e manda ele atirar usando o sistema de pontaria. Você vai ver o resultado. Ele vai perceber o resultado. E quando ele perceber o resultado, ele vai aplicar. Porque, cara, você não tem como discutir contra resultados. É simples assim. É por isso que eu digo, o ETC entrega resultados. Se o teu aluno está achando que o sistema não precisa usar sistema, coloca ele para atirar em movimento ou em
posições não tão ortodoxas, né? Parado de frente pro alvo. Pede para ele fazer isso com transição de alvo, do alvo A pro alvo B, ou se movimentando de um lado pro outro, ou atrás de uma barricada. Pede para ele fazer isso a mais de 10 metros sem sistema de pontaria. Não vai acontecer. Pede para ele fazer isso a 5 metros com transição de alvos. Ele também não vai conseguir. O que você precisa é mostrar para ele o quanto isso é importante e fazer ele entender que quando o cérebro dele reconhece esse padrão, ele condiciona uma resposta. Esperandil, me dá um exemplo de condicionar padrão simples. Quando a luz vermelha da sinaleira do carro da frente acende, seu pé direito vai para onde? Para qual pedal? Pro freio. Esse é o ponto. Simples assim. Isso é condicionar uma resposta baseada no quê? Num padrão, num input. Reconhecer o padrão, condicionar a resposta. Reconhecer o padrão, condicionar a resposta. Reconhecer o padrão, você executa aquela resposta. Simples assim. Beleza? Tranquilos? Boa, a galera tá reclamando aqui porque vai ter apuração da votação. Galera, pode ser da live para apuração, não tem problema não. Quem quiser, fica aqui. Eu quero quem quer aprender. Quem quer aprender tá comigo. Eu coloquei pra vocês 3 coisas. Brandil, fala mais alguma coisa. Tactical Tips. Entra na bio lá, clica, Tactical Tips. O que eu tenho na Tactical Tips? Tenho follow through, tenho visada, tenho tiro em movimento, tenho saque velado, tenho apresentação de arma, tenho atirar com uma mão só. O que mais? Tem plataforma de tiro, tem sobre sistema de pontaria, tem sobre recarga tática. Tá lá. Pega aí. Livro de 40 páginas, vai. 10 aulas. Tá simples, tá simples. Eu vi que a galera tá entrando aqui. Uma galera tá entrando lá. Esperandil, eu não vou comprar nada assim. Cara, não tem problema, aproveita o conteúdo. Tô te dando esse conteúdo. Eu tô fazendo aqui, falando que eu tenho um livro de 40 páginas e 10 aulas no Hotmart. Se quiser, você entra lá. Você não se aproveita a porra do conteúdo, cara. E a outra, pega isso pra ti e aplica na tua aula, aplica na tua linha. Agora você não vem reclamar porque eu tô falando que eu tenho aqui um módulo que custa menos de 200 pila, menos, 100 alguma coisinha. É a minha aula mais barata, que são 10 aulas, mais um livro. E o cara reclama, irmão, tá aí, não quer, não tem problema, aproveita a aula, beleza? Vamos lá, Esperandil. Chama alguém, pode? Cara, a pergunta é, isso pode ser ensinado num curso iniciante? Claro que pode, você vai falar sobre a visada, você não precisa falar das 3 visadas. Você fala da primeira, onde você faz alinhamento de alça e massa perfeitinho, coloca esse sistema dentro do alvo e puxa o gatilho. E todos os disparos que o teu aluno for executar no nível iniciante, ele precisa buscar esse sistema, beleza? Vamos lá? Vamos lá, eu vou abrir para uma pergunta. Agora, faz a pergunta aí e eu vou abrir ao vivo para um aluno, para um seguidor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode perguntar, vamos lá. A pergunta boa eu já boto aqui, ó. Pergunte agora, vamos lá. Tá no meu curso online. O Barbosa perguntou, tá no meu curso online. Cara, Barbosa tem 10 aulas no meu curso online. 10 aulas. Tá? Complementa esse conhecimento aqui no nível muito mais punk. Dá uma olhada no e-book lá que você dá aula só com o e-book. Fechou? Isso aí, aqui ó. Eles falou, cara, me ensina tudo. Boa, pode ensinar, é um conceito que pode entregar. Alguma dica para tirar os vícios ruins? Boa pergunta. Como é que eu tiro os vícios ruins? E aí, vamos abrir para essa pergunta? O Eduardo perguntou. Não. Gostei dessa pergunta. Boa, vamos deixar o link aqui. Como eu tiro os vícios ruins dos alunos? Façam mais perguntas aí, vai. Pergunta aí que eu vou escolher uma. Bora, 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 bora. Como aplicar essa técnica veicular? Como você aplica em qualquer outro ambiente. Jogo o sistema de pontaria em todos os disparos, todos, sem exceção. Eu faço isso em todos os meus módulos, inclusive no Carbine, beleza? Dica de ouro sobre Red Dot acima do seu 0. Transição de alvos com Red Dot. Cara, a galera quer curso de Red Dot, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou chamar aqui, gostei. Dá uma dica de ouro sobre Red Dot acima do seu 0. Aqui ó, atiro com uma mão só. Eu tenho uma aula para atirar com uma mão só também, Leandro. Dá uma olhadinha lá no nosso Tactical Tips que tem um capítulo que fala em atirar com uma mão só. Beleza? Vamos lá, eu vou chamar alguém aqui ó para responder uma pergunta. Pergunta de ouro de Red Dot. Vamos lá. Henrique Voodoo. Vou te chamar agora, Henrique. Entrar ao vivo. Pau, vamos lá. Chamei o Henrique, vamos ver se ele aceita. O Henrique pediu uma dica de ouro para Red Dot. Vai ser agora. Fala, Henrique. Fala, mestre. Amigo. Tudo bem? Tá falando aonde? Beleza. Henrique? Beleza. É o seguinte, no início que eu comecei a usar o Red Dot, eu estava tendo uma dificuldade. Eu zerei ele a 10 metros.
Tá. No seu curso, você comentou comigo que a 20 metros você tinha que fazer uma modificação na hora de olhar o red dot. Você tem que fazer uma diferença de nível. E eu fiquei em dúvida em relação a isso e estava querendo te perguntar isso. Eu vou dar uma aula de red dot, Henrique. Vamos lá, então. Vamos retomar a conversa. Cara, você tem uma coisa aqui, ó, que é o seguinte. Você tem uma linha, a gente chama de linear, e a outra, uma trajetória linear e uma trajetória angular. Então, assim, ó, você tem o ângulo da visada, do teu ponto de visada, e você tem uma linha imaginária, que é a linha que sai do cano. Tudo bem? O ponto de visada, ele sempre sai numa linha reta. Enquanto a trajetória do cano vai fazer uma curva balística. Ela vai subir para compensar. Tudo bem? O que acontece? Você tem algo chamado offset. O que é o offset? É a diferença entre a distância do ponto de visada e a direção do projétil, a altura do cano. Então, entre o ponto e o cano, eu tenho mais ou menos aqui um dedo, pelo menos, de diferença. E se eu pegar uma red dot na arma longa, é ainda maior. Fechado? Até aí tudo bem? Quando você zera ela, eu vou dar um exemplo. A minha está zerada a 5 metros e eu vou voltar ela para 3. Porque no combate pistol eu preciso fazer demonstrações nos disparos nos pontos muito pequenos. Fechado? Então eu não quero compensar. O que acontece? Quando eu zero ela para 5 metros, eu sei que o ponto de pontaria e o ponto de impacto, eles vão coincidir. Por quê? Porque a munição que está no cano, embaixo, e a munição que está em cima, ó, vou usar esse aqui, ó. A munição que está no cano e o ponto de pontaria, eles vão fazer isso aqui, ó. Em determinado momento, a reta vai ter ele vai se interceder, beleza? O que acontece quando você aumenta a distância? Cara, se as 5, essas duas linhas se encontram, o que acontece se a gente continuar trabalhando numa distância maior? O projétil vai bater acima do ponto de pontaria. Fechou? Você tem que compensar. Isso. Só que quando eu pego uma tabela do M4 para munição 556, por exemplo, essa diferença é grande. Se eu fizer uma clicagem de 50, 25 ou 36, o cone de dispersão ele muda. Então, a 50 metros, se tiver clicado a 25, por exemplo, vai bater mais em cima. Mas a 36 vai bater mais embaixo, ele muda. O que acontece com a pistola? Ela não é tão forte assim, a diferença. Por conta da velocidade e peso de projétil. Então, o que eu tenho percebido? Eu tenho realizado disparos a 15 e 20 metros. Cara, a diferença é de um palmo. Perfeito? Então, quando eu boto o ponto de pontaria no meio do alvo, o meu tiro dá mais ou menos um palmo acima do ponto de pontaria. Isso a 20 metros. Não é quase nada, porque no confronto real estaria dentro do garrafão. E aí uma coisa, Henrique, que a gente precisa considerar é o seguinte. O que no teu mundo tem 20 metros? Ou o que no teu mundo tem 10 metros? Por que eu cliquei a 5? Porque no meu mundo é mais fácil encontrar uma ameaça a 5 metros. Tudo bem? Por outro lado, eu tenho usado a minha pistola para as demonstrações do combate pistol, que acontece a 3, nos pontos muito pequenos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha red dot de treinamento e vou botar lá 3. E a minha red dot de defesa pessoal, a minha de porte, vai ficar 5. Porque se eu jogar 5 para 10, dá um palmo. Se eu jogar 5 para 20, dá um palmo. E se eu jogar 5 para 3, dá dentro. Fechado? Você entendeu o conceito, cara? Sim. Então tá 10, Henrique. Porra, te espero na linha, meu amigo. O curso de Red Dot. O curso de Red Dot eu vou fazer assim como o combate veicular para eu poder me tornar o Wolf Hunter. Tá faltando esses dois para mim. Eu tô te esperando. Henrique, tu é da onde? São Paulo, não? Manaus. Com o Anderson. Manaus, cara. Com o Anderson. Então tá. Show de bola. Tô te esperando ali, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado por participar aí. E uma excelente semana pra ti, meu irmão. Tamo junto, hein? Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Vamos lá, valeu. Ah, me perguntaram sobre empunhadura simples. Tá aqui, ó. É aula 9, ó. Aula 9, a galera que perguntou. Vou esperar o Henrique sair aqui. A hora que o Henrique desligar, eu chamo mais um aí pra gente fechar essa live. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma pergunta, vai. Quiser perguntar é agora, rapaziada. Pode perguntar aqui pra gente encerrar essa live aqui. Eu vou responder mais uma pergunta ao vivo. Cara, o legal das perguntas é que vocês fazem as perguntas, porra, inteligentes e eu consigo entrar com o assunto que às vezes tá ali, tá pendurado e só o assunto vale uma live. A pergunta do Henrique, por si só, já vale uma live. Ó, por exemplo, a pergunta do Henrique já respondeu a pergunta do Renato, do Signorelli. Que me perguntou como regular a minha red dot.
O Enes perguntou, mesmo situação de estresse, dá para alinhar sistema de pontaria treinando com foco na massa? É por isso que eu falei, teu cérebro reconhece a massa, você não precisa alinhar sistema. Teu cérebro reconhece o ponto de massa. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer fazer mais uma pergunta, eu chamo mais alguém. Se fizer mais uma pergunta bacana, eu chamo mais alguém. Vamos embora. Tô aqui, tô tranquilinho. Ah, o César perguntou, que livro é esse? Cara, é o Tactical Tips. Você vai entrar na bio, você vai mandar um direct para mim e eu vou te mandar. Você tem 10 aulas, cada aula 2 dicas e tá tudo escrito aqui, ó. 40 páginas. Beleza? Entra na nossa bio ou manda em direct, né? Tem PDF, você imprime, tá prontinho. Beleza? Você perguntou para mim aqui, já era. Tô esperando uma pergunta boa aqui, hein? Se não perguntar, eu vou encerrar a live, não tem problema não. Encerramos a live, fechamos o final de semana e é isso. Como diferenciar a visada incorreta de um acionamento de gatilho errado? Porra, Barreto, essa pergunta é sinistra, hein? Vamos lá. Vou chamar o Barreto, pronto. Vamos lá. Barreto, tô te chamando, hein? Vamos lá, tô chamando o Barreto, né? Como diferenciar? Como diferenciar uma visada incorreta de um acionamento de gatilho errado? Boa, boa, excelente. Chamei o Barreto, vamos ver se ele vai entrar. A gente vai fazer, vou responder essa pergunta e vou fechar a live, hein? Que essa pergunta é inteligente demais. Só essa pergunta aí já vale uma live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Barreto. Aceita aí, meu garoto. Selva! Ê, meu irmão, tudo tranquilo? Sim, senhor, instrutor. Excelente. Eu já sei que o senhor está trabalhando, né? O senhor deve estar trabalhando Sim, hoje. senhor. Sim, senhor. Fala, Barreto, bom te ver, meu amigo. Meu camarada, tu tá em todas as lives, eu vejo que você tá em todas as lives. Fiz questão de te chamar. E faz um favor para mim, me diga de onde é que você tá falando. Falando do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém, no Pará. Fantástico, estaremos em Belém em dezembro, viu? Show de bola, meu irmão. Vamos lá. Barretão é major do Exército Brasileiro, major de infantaria. Barreto, mande a sua pergunta de novo aí pra galera ouvir, a gente responder ela ao vivo, vai. Pergunta capciosa, hein? Então, a minha dúvida na verdade, eu achei fantástica, né, a live, principalmente nessa, foca bastante nessa questão do alinhamento de pontaria, na verdade, do não alinhamento, né, do foco na massa. Só que surgiu essa dúvida, eu como instrutor dos alunos aqui, como é que eu faço para identificar se o erro é esse foco na massa ou se o erro é no acionamento do gatilho? Perfeito, cara, perfeito. Vamos lá, eu digo isso para os meus alunos, você já ouviu isso, Barreto? Eu sei que eu vou te ver em breve no Fire Arms Instructor. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte, o que eu ensino para os meus alunos lá no Fire Arms, tá? Para os meus instrutores? Eu falo o seguinte, cara, o ápice do instrutor não é a correção baseada no ponto de impacto que está no alvo. O ápice do instrutor é a capacidade que ele tem de ler o aluno, beleza? O nível de posicionamento, a parte da propriocepção, a parte do posicionamento corporal, e a partir do que eu estou lendo no aluno, eu já tenho uma ideia do resultado do alvo. Ponto, acabou. Aí você aprendeu, mas eu aprendi a ler alvo. Cara, já era. Quando você vai no médico, o médico não pede uma radiografia e olha a radiografia e fala o que você tem. O médico faz uma entrevista contigo, pergunta quais são os sintomas e, baseado nos sintomas, ele pede um raio-x, uma tomografia ou qualquer outro exame. Fechado? Concorda comigo? Só que durante as perguntas, ele vai isolando as variáveis. Então ele chega assim, ó. Você tá com dor na onde? Pô, eu tô com dor nas costas. Você fez algum movimento repetitivo, carregou, machucou? Falou, olha, tive uma queda do telhado. Falei, opa, teve uma queda do telhado, pode ter sido trauma. Ou, não tive nenhuma queda, não fiz nenhum exercício. Fui dormir e acordei com dor nas costas. Tá, e você dormiu como? No seu colchão, de lado? Não, foi tranquilo, doutor. Só que assim, eu tô com uma tosse. Ah, você tá com uma tosse. Ele faz o quê? Ele começa a isolar as variáveis. Fechou? Quando eu olho pro meu aluno, eu já vejo a postura dele, a posição dele. E pela forma como ele tem a tomada da posição e principalmente a empunhadura, eu já tenho uma ideia se o gatilho dele está isolado ou não. Porque uma boa empunhadura vai garantir que ele tenha um bom isolamento de gatilho. Então ele não vai criar interrupções de gatilho. Tá? Então, a grosso modo, eu já vejo pelo posicionamento dele. Quando é que eu sei que não é visada? Quando ele não acerta o alvo. Por quê? Porque é simples. Um dos erros que eu mais pego na linha com a galera, principalmente quando eu trabalho com mão ativa e reativa em empunhadura simples, paralaxe. O que é o paralaxe? Ele acha que está olhando para o sistema alinhado com o alvo,
mas por conta de um posicionamento de cabeça, ele se confunde. Para onde ele está olhando não é aonde está coincidindo com o alvo. Ele está olhando além do alvo para outra posição. E ele está perdendo muitos disparos. Principalmente quando eu boto ele com a mão reativa e o olho dele é o diretor do lado ativo, do lado direito e a mão esquerda, por exemplo. Perfeito? Então, quando é que eu sei de uma maneira bem direta? Simples. Quando esse cara, ele já tem uma boa postura, ele já tem uma boa empunhadura, dificilmente vai ser acionamento de gatilho. O que pode acontecer, e aí a galera acha que é acionamento de gatilho, que é o fato da antecipação. Só que a antecipação é um reconhecimento de padrão que o teu cérebro mergulha a tua arma. Você sabe disso que você já fez o combate pistol com a gente, beleza? Mas em regra, depois que você corrige empunhadura dele e postura, plataforma de tiro, o que te sobra é a visada. E quando o disparo não está entrando, é visada. Quando o disparo está entrando, mas não está entrando tão bem, você pode fazer um trabalho de gatilho. Mas vou dizer para ti, de verdade, Barreto, depois que esse cara consolida a posição, a plataforma de tiro e consolida a empunhadura, é muito difícil ser acionamento de gatilho. Como eu disse, isso aqui para ganhar desse conjunto é muito difícil, beleza? Agora vem uma pergunta interessante que eu sei que você ia fazer para mim. E para arma longa? Aí você vai ter que vir pro carbine, porque na arma longa o gatilho é a parte fácil. O gatilho é a parte fácil. Dependendo de como esse cara tiver, e aí você não vai medir isso com um único disparo. Com arma longa, você vai ter que ver o cone de dispersão dele com disparos consecutivos. Pam, 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 pam. Dependendo de como tiver a posição dele, a arma dele sai mais para cima e à direita, mais para cima e à esquerda, mais para cima e frontal. Só que isso vai depender de da maneira como ele está se posicionando atrás da arma e posicionando sua plataforma. Mas, mais uma vez, aí a gente precisa isolar toda a estrutura da plataforma de tiro para então entrar na visada. Fechou? E uma das coisas que as pessoas não levam em consideração, Barreto, que eu vou te lembrar porque tu já teve no combate pista. A posição de cabeça manda muito. E aí eu vou dar uma dica para quem tem red dot. Você quer andar 50% do caminho com a red dot? É simples. Mantenha a cabeça alta. Se a tua cabeça estiver alta, a tua visada entra. Dentro da red dot. Se a tua cabeça estiver inclinada para baixo ou dentro do casco de tartaruga, você não vai encontrar red dot, você não vai encontrar massa de mira de fuzil e você também não vai encontrar o teu sistema na plenitude. Beleza, meu amigo? Era isso, Barreto? Se o senhor permitir, era exatamente isso. E aí, só pegando esse finalzinho que o senhor falou, graças ao senhor, eu corrigi um negócio da minha postura, que era jogar o ombro para trás e encaixar bonito. E isso facilita esse levantar de cabeça para enxergar no red dot. Pô, hoje eu só atiro assim. Mudei radicalmente a postura, graças aí ao nosso instrutor. Tamo junto, meu amigo. A gente vai estar em Belém, se coincidir data, Barretão, a gente vai ir dar aquela palestra. Ou quem sabe faz uma oficina de fuzil aí, de carabina, só para efetivo profissional, hein, cara? Vou deixar na tua escolha, viu? Pô, comandante! Fechado? Numa manhã. Sim, senhor. Excelente. Vou dar um spoiler. Já tô fazendo isso com o time da PE. Vou fazer uma oficina só de VCQB com o time da PE aqui do Brasil, mas não vou falar onde, mas depois a gente conversa no particular. Fechado, meu irmão? Sim, cara, Barretão, obrigado, muito obrigado, meu amigo. Uma honra fazer por parte entrar na live. da live do senhor. Pra mim é uma honra, satisfação, cara. Um grande abraço, beijo no coração, excelente semana, meu amigo. Vamos com tudo. O senhor também, pro senhor e pra Lizzie. Valeu. Bom, galera, deixei aqui, resolvi 2 perguntas, e tanto do Henrique quanto do Barreto, e a gente vai encerrar essa live. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tô dando uma olhada aqui, ó. A Lizzie vai printando as perguntas boas. Fazer a foto. Vamos fazer a foto. Espera, Gil. Vamos fazer aquela foto, vamos lá. Eu vou parar aqui na posição, vocês vão printar e aí vocês vão publicar o print, beleza? Como é que eu fiz ontem? E agora? Vou fazer como? Vou fazer assim, não? Vai ficar igual? Tempo index? Não, vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer com a red dot. Pronto, foi. Pronto, tá aqui, ó. Pum. Muito mais sexy. Vai. Aí. Pintou. Tá printado. Então é isso aí, galera. Um beijo no coração. Uma excelente semana. Vamos com tudo. Lembre de mandar para 2 caras maneiros e 2 caras arrombados. Tá? 2 e 2. Manda para esses caras aí. E é isso aí. Vamos com tudo. Vou deixar a live salva aqui. E valeu!